31. Nós estamos meditando no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. João, capítulo 4, versículo 31. E a partir dele, nós vamos fazer essa reflexão e eu vou lhe mostrar algo interessante aqui, que oxalá pudesse estar presente também em nossas vidas. Na verdade, tudo que está presente na vida de Cristo, revelado em seu ministério terreno, deveria ser um desejo ávido de nossa parte para estar também em nossa vida, porque Cristo de fato fantástico. Obrigado, irmã Esther, deixa eu fixar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Isso, fixar comentário. Obrigado, irmã Esther. João capítulo 4, versículo 31. Você está com a sua Bíblia aí, ó, Bíblia, canetinha para a gente anotando? Então vamos ler o versículo 31. Diz assim o texto: E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, coma, se alimente um pouco, coma um pouquinho. Eu quero que vocês circulem aí na Bíblia de vocês, você pode marcar sua Bíblia, essa expressão, lhe rogaram. Rogar, você sabe que é suplicar, pedir, insistir. Alguém que está quase implorando. Então os discípulos chegam, o contexto aqui é conhecido, eles estão voltando da cidade, e quando eles chegam após a saída, a retirada da mulher de Samaria, eles então insistem com Jesus. Mestre, nós lhe rogamos, nós imploramos que o Senhor se alimente um pouco. Como a gente sabe que rogar tem essa conotação de implorar, de insistir em um pedido, nós não podemos deixar de usar esta expressão e esse texto para pensar no seguinte: por que que os discípulos estão insistindo com Jesus para ele se alimentar? Por que que eles estão rogando? Senhor, nós imploramos, coma alguma coisa, se alimente. Vamos voltar em alguns textos e a gente vai entender. Por exemplo, quando nós lemos o versículo de número 6 do capítulo 4, o texto diz assim, ó: E estava ali a fonte de Jacó, aonde? Numa cidade de Samaria chamada Sicá, estava essa fonte, este poço. E aí diz o texto que Jesus, pois, cansado do caminho, ou seja, da jornada, assentou-se assim junto à fonte, e isto era quase a hora sexta, próximo ao meio-dia. Como naquela época acordava-se muito cedo, bem de madrugada, como naquele tempo as jornadas ou as viagens eram feitas, na sua maioria das vezes, a pé, então acredita-se que Jesus e os discípulos estão viajando desde cedo. Desde cedo eles estão caminhando. Tanto é que aí está o destaque de que Jesus, ao chegar em Samaria, ao chegar em Sicá, ele está cansado. Certamente não houve tempo para se alimentar durante a jornada, durante a viagem. Então, além de cansado, ele também está com fome. Obviamente, levaram na sua jornada, quando saíram do ponto de partida até chegar em Sicá e Samaria, obviamente conduziram água, pois naquela época era construído, era feito de couro de animais, uma espécie de garrafa ou de receptáculo, digamos assim, de couro para conter água dentro, para que fosse consumida pelo caminho. Mas pelas horas de viagem, pelo tanto que já estão caminhando, praticamente aqui já não tem água, tanto que eles vão parar junto a esta fonte, ou Jesus vai parar enquanto os discípulos vão à cidade para comprar alimento. Então nós temos aqui o homem, Jesus homem, um ser que está cansado, com fome e com sede. 3 necessidades básicas, físicas, materiais de todo e qualquer ser humano. Nós, como seres humanos, nos cansamos, nós, como seres humanos, sentimos fome
e também sentimos sede. Jesus está cansado, com fome e com sede. E quando ele para ali, junto àquela fonte, diz a Bíblia que, próximo ao meio-dia, né, quase hora sexta, vem uma mulher de Samaria para tirar água. Ora, se ele está cansado, com fome, com sede, quando esta mulher chega para tirar água, ele tem então a oportunidade de satisfazer uma de suas necessidades físicas. E qual é esta necessidade? Ele agora tem a oportunidade de saciar a sua sede, ok? E aí ele não perde tempo. Vê a mulher tirando água e ele então se volta para ela e diz assim: dai-me de beber. Eu quero aqui abrir um parênteses rapidinho, que para chegar no versículo 31 e fazer uma aplicação de algo que Deus colocou no meu coração, é necessário voltar aqui, e se você puder, fica até o final. Se não puder ficar até o final, você assiste depois para entender a minha linha de raciocínio, porque você pode entrar na live e achar que a mensagem não está dando em nada, mas eu não posso, nós não podemos, inclusive é um conselho que eu deixo. São tantas lives e aí às vezes a gente não sabe qual para, qual assiste, então se concentre em assistir uma que você entende que ali vai suprir a sua necessidade no que diz respeito a ouvir algo da parte de Deus que venha abençoar a sua vida, tá? Então a mensagem tem um começo, um meio e um fim, então essa reflexão ela vai ser muito importante. Se você não puder assistir agora, eu vou fazer questão de publicar e você assiste, tá bom? Então nós temos como base João 4,31. E na nossa introdução nós falamos aqui sobre o fato de os discípulos insistirem, rogarem, ficarem suplicando que Jesus viesse a se alimentar, pedindo para ele comer. E aí voltamos aqui nos primeiros versículos, versículos 6 e 7, porque nós observamos que como homem Jesus está aqui cansado, porque a viagem fora longa, está com fome, porque certamente não deu para se alimentar no caminho, tanto que os discípulos vão à cidade para comprar comida, mas ele também está com sede. E agora, quando a mulher samaritana chega junto à fonte, junto àquele poço, Jesus tem a oportunidade de suprir uma de suas necessidades físicas, que é a sede. E ele então se dirige à mulher e pede a ela de beber. Dá-me de beber. Quando a mulher ouve esse pedido, tá? Ela vai levar o diálogo, a conversa ou aquele encontro justamente para onde Jesus queria que ele fosse conduzido. Porque a mulher vai estar agora questionando Jesus muito armada e dizendo o seguinte, né? Versículo de número 9. Disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí o texto vai explicar entre parênteses, porque os judeus não se comunicam, não se dão bem, não tinham naquela época um bom relacionamento com os samaritanos. Veja bem, talvez a gente observe isso aqui muitas vezes numa ótica de que a mulher está fazendo uma certa resistência a não querer ter um diálogo com Jesus, mas na verdade pode estar subentendido aqui que aquela mulher está questionando Jesus sobre se ele não tem um receio de ser pego por alguém ou por um dos seus compatriotas, por um dos judeus, por um dos seus irmãos, conversando com uma samaritana. É mais ou menos assim, ela está dizendo, vamos parafrasear para a gente entender. Ela está dizendo o seguinte: tu não tens receio, tu não tens medo, sendo tu judeu, vem até mim que sou samaritano e ainda me faz um pedido que eu te dê água para beber. Já pensou se algum dos teus familiares, conhecidos, compatriotas, acaba vendo você aqui assentado nesse poço comigo, conversando comigo, que sou inclusive uma mulher e samaritana? Então a mulher questiona isso, se não há uma preocupação em Jesus. Se Jesus não tem medo de enfrentar aí a crítica, a enfrentar a perseguição dos seus próprios irmãos e não ser tomado como um homem leviano por estar conversando com uma mulher e ainda esta uma mulher samaritana, né? Então ela se dirige a ele: como
Você, como judeu, pede a mim de beber que sou samaritana. Agora, olha o versículo 10. Se você tem caneta, anote isso aqui, porque isso aqui é fantástico. Isso aqui enche a nossa alma. Versículo 10, Jesus responde ao questionamento dela, dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Primeiro você sublinha aí o dom de Deus, para a gente entender o versículo. Coloca aí o dom de Deus, marque. E quem é o que te diz? Aí você marca também. E quem é o que te diz? Dá-me de beber, tu lhe pedirias. Marque isso aí também, circule. Então circule essas três expressões. O dom de Deus, quem é o que te diz, e tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. Então veja bem, Jesus está cansado, com fome e com sede. Agora tem a oportunidade de saciar a sua sede. Mas não é possível saciá-la de imediata, porque ele vai precisar desconstruir um pensamento gerado através de um questionamento na mente daquela mulher. E o pensamento, de fato, era real, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Quando ela questiona se Jesus tem receio ou não, se Jesus não fica temeroso, preocupado em ser pego falando com uma mulher samaritana, Jesus não responde aquilo que se esperava, como que mais ou menos assim, não tenho nenhum receio, eu estou pronto a enfrentar qualquer coisa. Ao invés disso, Jesus vai dizer para ela algo revelador e profundo. Ele vai dizer mais ou menos assim, eu vou parafrasear os textos: mulher, ao invés de questionar-me se eu tenho medo ou não por ser um judeu e por você ser samaritana, deixa eu te ensinar algo interessante aqui, mulher. Se tu conheceras, se tu tivesses conhecimento, ciência, se você fosse instruída sobre o dom de Deus, o que seria o dom de Deus aqui? Nós poderíamos dizer que o dom de Deus poderia ser a fé, poderíamos dizer que o dom de Deus poderia ser o amor, poderíamos dizer que o dom de Deus pode ser a salvação. Mas ele está dizendo, se você tivesse conhecimento do dom de Deus, e aqui eu vou ter o dom de Deus como amor, esse amor bondoso que faz conosco aquilo que nós não merecemos, que nos proporciona o que nós não merecemos. Então ele está dizendo, se tu tivesse conhecimento do dom de Deus, do amor, bondade, benignidade, da misericórdia de Deus, então para aquela mulher estava faltando o conhecimento do dom de Deus. A realidade de muitos nos dias atuais. E quem não conhece o dom de Deus, acaba tendo privações, acaba tendo barreiras para também desfrutar daquilo que o dom de Deus pode lhe proporcionar. Mas o que estava faltando para ela não era só conhecer o dom de Deus, ela precisava conhecer outra coisa também. Olha o que ele diz: se tu conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, glória a Deus. Duas coisas que ela não conhecia, o dom de Deus e quem é o que o pede. Aí se a gente volta para o versículo anterior, onde ela questiona, como sendo tu judeu, me pede a mim de beber que sou samaritana, então a gente entende o seguinte, que ela fez o questionamento daquilo, se Jesus não tinha receio, por quê? Porque ela não conhecia o dom de Deus, e esse dom, uma vez presente na vida de um verdadeiro homem, de um verdadeiro servo de Deus, aqui no caso o próprio Filho de Deus, transpõe toda e qualquer barreira, ainda que seja a barreira entre judeus e samaritanos. Então o dom de Deus transpõe toda e qualquer barreira. Então a mulher só está pensando em uma barreira, nenhum problema entre judeus e samaritanos, porque não conhece o dom de Deus. E aí mais na frente, nas escrituras, nós vamos entender que Deus reuniu todos os povos em um só. Para ele não existe nem grego, nem gentil, nem judeu, mas todos são tudo em Cristo Jesus. Ok? Então ela não conhecia o dom de Deus, por isso levanta a hipótese de uma barreira entre judeus e samaritanos. Mas ela também não conhece quem é que está lhe pedindo.
Jesus está dizendo, você não sabe quem eu sou. Você não tem nem ideia quem é que está diante de ti. Você não tem nem noção quem está na tua frente agora. Oh, meus amados, temo que alguns crentes, mesmo sendo chamados de cristão, de crente, de evangelho, de Bíblia, como queiram, estejam diante de Jesus, mas não tenham nem noção diante de quem eles estão. Muitas vezes os cristãos cantam sobre Jesus, pregam sobre Jesus, expõem o nome de Jesus em suas mídias sociais, em seus veículos, em suas casas, mas nem tem noção de fato de quem é Jesus, o que ele é capaz de fazer. Aí Jesus vai abrir aqui um precedente para ela entender o que ele é capaz de fazer. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, sabe o que ia acontecer? Você teria uma reação. Jesus está ensinando que o conhecimento nos leva a uma reação correta. O conhecimento remove questionamento, remove murmuração e nos leva às atitudes corretas diante da presença de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, sabe o que ia acontecer contigo? Tu é quem lhe pediria. Ou seja, ao me conhecer, os papéis inverteriam. Ao me conhecer, você veria de outra forma a oportunidade de estar diante de mim. Glória ao nome de Jesus. Será que nós conhecemos Ele o suficiente para que quando estivermos diante dele, saibamos como e o que pedir deste Senhor tão tremendo e tão grande? E Jesus ainda dá uma dica para ela. Se tu me conhecesses, se tu conhecesse o dom de Deus, tu irias me fazer um pedido e eu te daria água viva. Por quê? Porque Jesus está relembrando do início do seu diálogo. E o início do diálogo é: dai-me de beber. Ela, ao invés de satisfazer a necessidade física de Jesus, não, vai questionar. Por que você está me pedindo de beber se você é um judeu e eu sou samaritana? Ah, Jesus, então deixa eu te responder. Se você soubesse quem é que está na tua frente, e se você tivesse conhecimento da bondade, do amor de Deus que é capaz de quebrar todas as barreiras, ao invés de eu ter te pedido, é você quem me pediria. E se você me pedisse, eu te daria água viva. Glória a Deus. Veja bem, Jesus nos pede e muitas vezes não temos a capacidade de dar a Ele o que Ele nos pede. Mas quando nós pedimos, Ele é capaz de dar além daquilo que nós possamos entender através do pedido que nós o fazemos. Eita, essa aqui eu vou até anotar para guardar. Pois eu mesmo vou assistir a live para guardar, porque essa é quentinha. Muitas vezes Jesus nos pede algo e nós, na verdade, na maioria das vezes, não conseguimos atender à altura, no nível à altura, aquilo que Ele nos pede. Mas quando nós pedimos, quando o papel inverte que nós pedimos a Ele, cumpre-se Efésios 3:20. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A este seja a glória para sempre, na igreja e por toda a eternidade. Peço oração, pois sofro de uma fratura na minha perna há quase 4 anos. Vamos estar orando sim. Veja bem, Jesus pede à mulher e ela não corresponde ao seu pedido. Mas Jesus está dizendo, se você me pedir, eu vou além do que você possa imaginar. Como Deus é bom, como Jesus é maravilhoso. Quantas vezes Ele nos pediu? Antes da quarentena, antes da pandemia, nos fez tantos pedidos. Meu filho, congrega mais. Minha filha, vem mais para a igreja. Meu filho, lê mais a minha palavra, ora mais. E nós não atendemos à altura. Aí agora estamos todos nós pedindo para Ele: ô Jesus, nos livra da pandemia, nos livra do coronavírus, nos livra da necessidade, nos livra do caos social. E aí é que entra a palavra. Eu até me arrepiei aqui, irmão. Deus está falando. Quando Ele nos pede, nós podemos falhar. Mas quando pedimos a Ele, Ele não falha. Ele vai além daquilo que possamos imaginar. Pega essa palavra aí.
Pegue essa graça de Deus que está descendo aqui agora para tocar a sua vida. Quando ele diz, eu te daria água viva, deixa eu correr, que senão não dá tempo na live. Água viva, a mulher olha para ele e diz assim, Senhor, opa, Senhor com S maiúsculo. Você lembra como é que a primeira fala dela se dirigindo a Jesus? Ela diz assim, como sendo tu judeu. Primeiro, para ela, Jesus é apenas um judeu. Mas agora que ele começa a dialogar, de judeu ele passa a ser Senhor. Porque quanto mais conhecimento, mais a gente vai sabendo quem ele é. Quanto mais a gente vai se envolvendo com ele, mais a gente vai sabendo quem ele é. Amém? Paz nobre. Com Senhor, tu não tens com que tirar, ou seja, não tem corda. E o poço é fundo. Da onde, pois, tens água viva? Veja bem. Por que ela diz que ele não tem com que tirar? Reza a cultura de que quando viajavam, né, na Palestina, naquele tempo, eles levavam consigo cordas e baldes. Os baldes também eram feitos de couros de animais. Preste atenção. Por que a mulher está olhando para Jesus e não está vendo nele o acessório, a corda e o balde para tirar água? Porque se Jesus tivesse a corda e o balde, ele mesmo tiraria água no poço e não precisaria pedir à mulher. Mas por que Jesus não tem ali uma corda e um balde? Porque é despreparado? Não. Porque você lembra que no texto, no início, a Bíblia diz que os discípulos estão indo à cidade para comprar comida? O que fica subentendido é que os discípulos estão tão apressados por comprar comida que vão embora e levam corda, levam balde, levam tudo. E deixam Jesus ali, né, à mercê, esperando alguém que pudesse lhe dar água. Parece conosco, né? Tão preocupados com outras coisas que acabamos esquecendo de deixar aquilo que é necessário para Jesus. E aí isso aqui tem várias aplicações. Jesus, a mulher olha para ele e diz assim, eu estou observando que o senhor não tem corda, o senhor não tem balde, como é que o senhor vai tirar água viva? E água viva ali, irmão, é água corrente. Emerson, grande pregador, fica aí que o negócio tá bonito, pega essa aqui para você pregar que você que é bom nisso. Tu não tens corda, eu não estou olhando, como é que você me diz que agora vai me dar água viva? Olha só, ela está procurando corda e balde com Jesus, Jesus não tem corda nem balde, por quê? Porque os discípulos tão corriqueiros, tão apressados, foram embora para a cidade, porque obviamente Jesus não andava despreparado. Jesus tinha todos os recursos ao seu dispor, porque sempre se preparava antes de viajar. Mas agora, quando ele chega ali na cidade de Sicar, em Samaria, os discípulos vão correndo para a cidade, todos foram deixar ele sozinho, ainda levaram a corda e o balde. Não deixaram para Jesus o suprimento que era necessário. Quando a mulher questiona, cadê água viva? Será que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus vai responder novamente, versículo 13, tá aí com o versículo 13? Qualquer que beber desta água, água natural, água normal, a água que estava ali naquele poço, tornará a ter sede. Isso é uma lei natural, você sacia a sede, mas logo a sede vai voltar. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. É preciso a gente ficar parado aqui bastante tempo para entender isso, né? Que água é essa que vai fazer com que nunca mais sintamos sede? Isto aqui é a explicação de um viver comprometido com a salvação que há em Cristo Jesus. E o que é esse viver comprometido? É que uma vez que você realmente tem conhecimento do dom de Deus, conhecimento de quem é Cristo, e recebe daquilo que Ele pode lhe proporcionar, nunca mais você vai sentir vontade de voltar ao mundo e tentar preencher o seu vazio nas coisas que este mundo pode proporcionar. Quando Jesus diz nunca mais terá sede, sabe o que ele está dizendo? A vida que você vive hoje, nunca mais vai precisar vivê-la, porque a vida que eu vou lhe proporcionar através do que eu tenho para lhe dar, não vai lhe fazer sentir o desejo ou a escassez para tentar em outro lugar saciar a sede que a sua alma tem.
Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu já bebi dessa água. Você já bebeu? Você já provou dessa água? Há um hino da harpa que diz: há muitas fontes de gozo no mundo e nelas vão sempre os homens beber. Mas são cisternas e poços imundos que águas vivas não podem conter. Jesus é a fonte de águas vivas. Nós temos aqui uma fonte junto a outra fonte. Uma das fontes só sacia a sede de forma temporária, mas a outra fonte que está junto à fonte pode saciar a sede de uma vez por todas, de sorte que você nunca mais precise procurar outras coisas lá fora para tentar ser feliz ou preencher o vazio de sua alma. É por isso que se faz necessário o cristão ficar constantemente bebendo da fonte da água da vida. Constantemente saciando a sua sede no estudo da palavra, ou seja, preenchendo seu coração no estudo da palavra, no devocional, na oração. E se nós voltarmos a sentir sede, isso implica que alguma coisa está errada com a nossa salvação. Olha o que Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Aí Jesus vai explicar por que não vai ter sede. Oh meu Deus, mas eu amo isso aqui. Porque a água que eu lhe der, não é a água do poço, é que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isso aqui é muito lindo. Além de sua sede ser saciada, de sorte que você não precise buscar em outras fontes, porque a água que ele lhe der já é suficiente, você se transforma em uma fonte de águas a saltar para a vida eterna. Ou seja, vai ter o poder, isso aqui é só para quem acredita, quem não acredita, infelizmente, vai ter o poder de saciar a sede de outros. Sabe, queridos, um fato que poucos de nós agradecemos, sabe qual é? É o fato de que um dia, eu já tive essa experiência e muitos de vocês já tiveram. Um dia nós pregamos o evangelho para alguém, essa pessoa deu ouvidos, aceitou a Cristo e é salva até hoje. Ou seja, você deu a ela água para beber, água da vida. Sua fonte saltou porque estava transbordante. Sua fonte jorrou porque além de você ter bebido, você continuou constantemente se saciando nesta fonte. Mas vamos chegar lá sobre o pedido de Jesus, dos discípulos, em João 4,31. A mulher de imediato, quando viu a proposta de Cristo, disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. Aí aqui eu não vou mais entrar no diálogo, porque você sabe, ela vai questionar Jesus sobre a adoração, Jesus vai mandar ela chamar seu marido e tal, mas agora eu quero chegar ao seguinte. No versículo de número 25 de João 4, vamos lá? A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, veja como naquela época já se esperava um Messias. Até os samaritanos eram informados sobre o Messias que viria. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, o ungido, vem. Ele vai vir. Olha só a informação. E quando ele vier, nos anunciará tudo isto. Ou seja, o que eu acabei de ouvir de ti, Senhor, tudo que o Senhor me falou, tá? Ela começa a ver Jesus como judeu, depois como Senhor, depois como profeta, e agora ela vai falar do Cristo. Eu sei que quando o Cristo vier, tudo que o Senhor me falou aqui, ele vai também nos ensinar. Quando o Messias vier. Versículo 26. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Ah, você está esperando o Messias? Você está esperando o Cristo? Você está esperando aquele que vai lhes ensinar, lhes instruir tudo? Pois ele já está aqui. Ele está diante de ti. Eu sou. Eu falo contigo. Glória a Deus. E nisto vieram os seus discípulos. Ó, depois de um tempo que Jesus está conversando, já pediu água, não fica subtendido se a mulher deu água ou não, mas
Podemos pensar que durante o diálogo ela se envolveu tanto que já foi pegando o copo de água, já foi dando para Jesus aqui, e ele já foi bebendo e continuou o diálogo com ela. Nisto, versículo 27 de João 4, vieram os seus discípulos e maravilharam-se, ficaram admirados de que ele estivesse falando com uma mulher. Para aquela cultura, isso era danoso, muito danoso para a moral de um homem. Principalmente por ser ela uma mulher samaritana. A realidade que ela questiona está agora acontecendo aqui. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Isso aqui é interessante. Quem conhecia Jesus sabia de que nenhuma de suas práticas ou atitudes eram feitas em vão. Ainda que fossem inéditas, nada que Jesus fazia, o fazia sem propósitos. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Muitas vezes nós vivemos o que Jesus vive aqui, mas não temos à nossa volta pessoas que tenham a postura que os discípulos tiveram. Ao olharem, paz, meu mestre pastor Alivó, ao olharem ele conversando com uma mulher e com uma samaritana, ao invés de ficar abrindo logo a boca e julgando precipitadamente o que Jesus poderia estar fazendo, ao invés de atingirem ao mestre com um julgamento precipitado, eles ficaram calados e nem perguntaram nada. É como quem disse assim, ó, Jesus sabe o que está fazendo. Ele é judeu, ela é samaritana e ainda é mulher. Não podem estar dialogando, só os dois num momento como esse. Mas se ele está dialogando, ele tem propósitos. Quantos sofrimentos nos custaram os julgamentos precipitados, principalmente daqueles que já procuravam um pezinho para fazer alguma coisa contra as nossas vidas, sabendo do chamado de Deus. Quantas vezes nós somos julgados precipitadamente, caluniados e difamados por alguém que viu algo e não compreendeu o que estávamos fazendo e interpretaram de forma errônea. E não só isso, acrescentaram mentiras para que pudessem nos atingir e nos prejudicar. Que Deus nos dê a mesma postura dos discípulos, que ao ver alguma coisa, não nos precipitemos. Mas vamos ficar calados e esperar que uma hora Jesus vai nos esclarecer, ou a pessoa mesmo vai nos esclarecer aquilo que está acontecendo. Versículo 28, João capítulo 4. Por favor, fica aí que eu estou terminando. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Marca isso aí. Como é que começa essa história? Jesus está pedindo água. A mulher não dá logo água para quem está cansado, com fome e com sede. No começo ela não dá logo água para ele. Cria uma resistência, mas agora ela foi tão impactada. Jesus entrou na vida dela de uma maneira tão impactante que quem se negava a dar um simples copo d'água, agora deixou até o cântaro com Jesus. Glória a Deus. Aí os pregadores, os pensadores já sabem o que vai dar essa aplicação aqui, né? Você já entende, né? Quem conhece Jesus pouco, mal consegue lhe dar um pouco de água, um copo de água. Mas quem conhece ele mais é capaz de deixar o cântaro e renunciar tudo por causa desse Cristo. Até onde estão os limites da sua renúncia? Até que nível você conheça Jesus para ter possibilidade de renunciar coisas, quer sejam pequenas ou grandes, em favor de Jesus? O que você é capaz de renunciar em favor dele? A sua renúncia vai seguir o nível e a medida do conhecimento, relacionamento e envolvimento que você tem com ele. No começo ele era só um simples judeu, mas agora ele é o Messias diante daquela mulher. E agora sabe o que ela está dizendo? Eu não vou te dar só um copo, fica logo é com um cântaro. Isso cabe a nós. O Cristo que nos salvou está na hora de ouvir de nossa parte. Eu não vou te dar só parte da minha vida, eu vou te dar toda a minha vida. Eu não vou te dar só parte do meu cântico, eu vou te dar todo o meu cântico e louvor. Eu não vou te dar só parte do meu ministério, eu vou entregar todo o meu ministério a ti. Eu não vou te dar só parte da minha família, eu vou entregar tudo a ti porque tu mereces tudo e o meu melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ela deixa o cântaro e vai à cidade dizer aos homens o seguinte: venham depressa comigo e vejam um homem
que foi capaz de me dizer tudo quanto tenho feito. É só Ele mesmo que é capaz. A capacidade de Cristo de nos conhecer é profunda. Basta exauri-la no Salmo 139, que meu amigo pastor Olivó pregou com muita maestria. Para onde fugirei da tua presença? Para onde me ausentarei do teu espírito? Pois tu me sondas, me conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu agir. De longe penetras os meus pensamentos. Se subo ao céu em oração, lá tu estás. Se cavo a minha cama no mais profundo abismo, em depressão, até ali a tua mão há de me guiar. E para tornar-se profundo o conhecimento que ele tem de nós, a Bíblia diz que os olhos dele nos viram quando nós éramos ainda uma substância sem forma, quando estávamos sendo entretecidos no ventre de nossa mãe. Ele te conhece. Conhece tão bem que ele te fez parar nessa live para te dizer: conheço o que tu necessitas, sei o que tu precisas e vim para te dar aquilo que realmente tu necessitas. A mulher disse: ele me disse tudo quanto tenho feito. Esse me conhece, esse é o Messias, esse é o Cristo, e esse Cristo precisa ser apresentado a mais pessoas, precisa ser divulgado. Ficamos tristes com pessoas nesses dias de live procurando promover sua imagem, autopromoção, querem apenas serem vistos, querem apenas um show de visualizações, mas não querem apresentar para as pessoas o Cristo e ampliar a intimidade e o conhecimento dos cristãos com este Cristo vivo, este Senhor nosso e Deus nosso. E aí nós vamos chegar agora na parte onde lemos em João 4,31. Você que chegou agora, eu vou publicar a live, depois você assiste porque é bênção para a tua vida. Os homens saem da cidade para ter com Jesus. Mas nesse interim, enquanto os homens chegam para ter com Jesus e a mulher vai chamar eles, os discípulos olham para ele e dizem: mestre, nós imploramos, coma alguma coisa. Isso aqui me toca, irmãos. Lembra do início da pregação, da meditação? Jesus está cansado, está com fome, está com sede. A sede já não mais existia porque a mulher já lhe tem proporcionado saciá-la. Mas agora ele está com fome e está cansado. E os discípulos sabem muito bem porque eles também estavam na mesma jornada que Jesus, o dia todo caminhando. E eles estão implorando: come, se alimente. O Senhor precisa se alimentar. Sabemos que no momento essa é a sua real necessidade. O Senhor está cansado, o Senhor está com fome. Alimente-se, porque senão não poderemos prosseguir a jornada. Coma, o Senhor está cansado, alimente-se. Jesus vai surpreendê-lo, porque Jesus sabe surpreender melhor do que ninguém. Ele, porém, lhes responde: uma comida tenho. Pense como Jesus deixou a mente dos discípulos perturbada, incomodada. Eles correm à cidade para comprar comida, estão preocupados em satisfazer as necessidades de um homem cansado, com fome e com sede. E quando eles chegam implorando, rogando que aquele homem se alimente, o seu mestre, o seu Senhor, ele simplesmente olha para os seus discípulos e diz: eu tenho uma comida para comer. E essa comida vocês ainda não conhecem. Vocês não têm conhecimento desta comida. Aí, o versículo 33 vai dizer: então os seus discípulos diziam uns aos outros, como que ali murmurando entre eles, como que ali fazendo uma leve reclamação: será que alguém trouxe alguma coisa de comer para ele? Será que ele se alimentou antes que nós chegássemos? Quantas expressões de Jesus! Houve extrema dificuldade da parte dos seus contemporâneos em entendê-las. Lembra de Nicodemos? Não conseguiu compreender que precisava nascer de novo. E agora os discípulos não estão entendendo quando Jesus diz: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Veja bem, Jesus não está rejeitando a preocupação
dos discípulos em que ele se alimente por estar cansado e com fome. Não se trata de uma rejeição. Não é porque ele já havia comido. Mas o que Jesus está revelando é demonstrando que entre as suas necessidades físicas, materiais, e atender às necessidades concernentes ao reino de Deus, estas devem ser mais prioritárias do que as outras. Ou seja, deve consumir-nos o desejo de cumprir a vontade de Deus, realizar a sua obra antes de qualquer outra necessidade pessoal particular de cada um de nós. O que não é a realidade da maioria de nós no evangelho em que vivemos hoje. Ao invés de nos preocuparmos com as coisas do reino, com aquilo que vem de Deus para nós, nós primeiro nos preocupamos com aquilo que nos satisfaça. Eu penso que nesse momento agora tem um monte de gente, tá? Alguns com sinceridade e razão, outros de fachada, querendo que a igreja abra as portas, querendo voltar para os templos, querendo participar dos cultos. Mas muitas dessas pessoas nós conhecemos que antes deles jamais imaginarem que um dia as portas dos templos estivessem fechadas, eram totalmente negligentes com as coisas de Deus. Congregavam quando queriam. Alguns pregadores nem gostavam de congregar, só congregavam quando eram chamados para pregar. Cantores só congregavam quando eram chamados para cantar. Muita gente negligenciava e agora está dizendo, eu queria tanto que a igreja tivesse aberta, mas antes da pandemia cuidava de seus próprios interesses, satisfazia suas próprias necessidades e jamais pensava naquilo que era a vontade de Deus e na realização da sua obra. Quando os discípulos não entendem, estou caminhando para o final, versículo 34, Jesus diz algo extraordinariamente extraordinário. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dizendo, sabe o que me satisfaz no momento? Sabe o que preenche as necessidades mais fortes que eu sinto? Sabe o que preenche aquilo que me consome quando o assunto é vontade de Deus, reino de Deus e obra de Deus? Sabe o que me preenche? Duas coisas me preenchem. Duas coisas me ajudam a continuar caminhando e as demais são consequências. A primeira, sabe qual é? Fazer a vontade daquele que me enviou. Meus queridos, será que depois da quarentena, da pandemia, quando nós voltarmos à normalidade, vamos estar mais empenhados a fazer a vontade do Todo-Poderoso? Como estava o nosso relacionamento com a vontade de Deus antes da pandemia? Na verdade, a pergunta pode ser atualizada ou modificada. Como está agora o nosso relacionamento com a vontade de Deus, mesmo durante a pandemia? Temos coragem de perguntar qual é a tua vontade para a minha vida neste momento? Eu louvo a Deus por alguns, porque alguns dos que aqui estão me ouvindo e vão me assistir estão encaixados na vontade soberana, boa, perfeita e agradável de Deus, mas outros não. E eu tenho certeza que a vontade de Deus não é estarmos presos aos entretenimentos. A vontade de Deus não é estarmos presos aos enganos, às negligências, às mentiras. Dentro dessa pandemia, dentro desse contexto, Deus quer revelar sua vontade a nós. E esta vontade só pode ser conhecida quando nós nos voltamos à sua palavra. A segunda coisa que consumia e podia satisfazer a real necessidade do Cristo é realizar a sua obra. Há uma obra de Deus a ser realizada através de cada cristão. Deus confiou-nos fazer a sua obra. O problema é que definições errôneas estão espalhadas pelo contexto da igreja. Porque muita gente pensa que fazer obra
Eu vou lhe dizer alguns erros sobre o que se subtende fazer a obra de Deus. Vamos lá. O erro dos púlpitos. Tem gente que só faz a obra de Deus se for pregando em um púlpito. O erro das multidões. Tem gente que acha que faz a obra de Deus só se faz se tiver muita gente diante dele. O erro dos recursos materiais. Tem gente que acha que só se faz a obra de Deus se tiver muito dinheiro para fazer. Deixa eu dizer algo aqui muito forte, anote e exerça. A obra que Deus quer fazer através de nós no anonimato, nos bastidores, é muito mais produtiva e frutífera do que aquela que a gente pensa que ele quer fazer através do que é público, do que é visível. Trabalhamos mais no anonimato do que entre as multidões. Produzimos mais quando estamos ali, onde ninguém está nos vendo, do que naquilo que todo mundo está enxergando. Quantas pessoas nunca foram vistas por nós? Nunca receberam visualizações, nunca receberam aí curtidas às milhares, mas estão realizando uma obra para Deus excelente, extraordinária. O quanto a nossa geração precisa aprender com Jesus, que a verdadeira satisfação de quem nasceu de novo é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Vamos encerrar para a gente orar? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Enquanto tem muita gente pensando que há um tempo a ser esperado para a realização daquilo que Deus quer que seja realizado, Jesus está dizendo, já está na hora. Poderíamos até dizer, está passando é da hora. Já está na hora da igreja aproveitar este momento e produzir uma grande colheita. E a colheita tem suas motivações, porque ele diz, o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim como que semeia, como que ceifa, ambos se regozijem. Realizar a obra de Deus traz alegria, recompensa, frutos para a vida eterna. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Existem obras nas quais você vai só plantar, mas a colheita virá através de outros. Versículo 38, eu encerro para orar com vocês. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam. Quantos não vieram antes de nós, né, irmãos? Os que vieram antes de nós não tinham os recursos que nós temos. Internet, live, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Não tinham os recursos e trabalharam bastante naquilo que nós não trabalharam. Nós hoje não sofremos. Pelo contrário, nós estamos passando provas para nos aproximar dele. O sofrimento passaram os que trabalharam antes para que o evangelho chegasse hoje até nós. Porque estavam ávidos por fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E aí Jesus diz, e vocês entraram no seu trabalho. Então, se nós estamos envolvidos com esse trabalho que gerou sofrimento no passado, que gerou preço, gerou os leões, as arenas, os martírios, os sofrimentos, o sangue derramado daqueles que muito trabalharam para o evangelho chegar até nós, então está mais do que na hora de nós arregaçarmos as mangas e evangelizarmos o nosso país, os nossos familiares, os nossos vizinhos. Use a sua live, o seu WhatsApp, o seu Facebook para enriquecer a vida das pessoas com aquilo que produz salvação e vida eterna, com aquilo que produz edificação e aproximação dos homens a Deus. Estamos cansados de tanta gente perdendo tempo, de tanta gente preocupado com seus números de seguidores. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é errado quem tem Instagram, tem seguidores. Isso para eles, para alguns, é benéfico por conta de popularidade. Mas o que eu estou falando é que se nós temos toda essa popularidade, aqueles que têm, ela deve ser aproveitada. Ao invés de ficarmos fazendo palhaçada, queremos arrotar um conhecimento que não há muitas vezes, apenas algumas coisas superficiais para tentar impressionar pessoas, melhor do que impressioná-las é influenciá-las. Influenciá-las a uma proximidade com Deus. É por isso que as pessoas não param em live nenhuma. Porque nós estamos vendo a pobreza nos propósitos, nas intenções daqueles que estão aí
tendo a oportunidade, isso aqui é uma riqueza, isso aqui, ó, para o pastor Max é uma riqueza, oportunidade de poder influenciar pelo menos uma pessoa com a pregação bíblica e cristocêntrica, com o verdadeiro evangelho que nos aproxima de Deus. Mas tem muita gente, ó, que está preocupada com a sua popularidade. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Você pode aí, como diz o pastor Carvalho, soltar coraçãozinho e dizer amém? Diga amém aí, diga glória a Deus, escreva e faça o seu pedido de oração para nós orarmos. Acabamos de meditar em João 4:31. Eu vou publicar live. Se você quer ouvir uma palavra da parte de Deus, tá? Se você quer ouvir mais uma, eu vou gravar, vou publicar. Falta 1 minuto e 57 para terminar. Então vamos terminar, porque eu vou publicar, salvar essa live. Vou publicar também no meu canal no YouTube para abençoar vidas. Deixa eu orar por você, meu querido e minha querida, você que está aí, tá bom? Por você e pela sua família. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos por este momento de reflexão na tua palavra. Glórias e honras ao teu nome, que pessoas sejam alcançadas. Abençoa o bispo Vitor, abençoa o diácono Filho, abençoa a pastora Adolúbia, abençoa o Everaldo, abençoa, meu pai, o bispo Vitor Souza em Fortaleza, que o Senhor possa abençoar a vida dele, a casa dele, a família, o Ailton Ferraz, abençoa, meu pai, todos os que estão aqui presentes nesta live. Espírito Santo, nos ajuda a realizar a obra de Deus e fazer a sua vontade. Que a tua bênção esteja sobre casa, família e vida dos teus servos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.